Bom dia a todos. Na oração de hoje, nós iremos trabalhar um período da história muito interessante, porque diz respeito ao segundo reinado, e a gente vai ver desde alguns anos antes da reencarnação de Dom Pedro II, de que forma ele foi escolhido para conduzir o Brasil nesse período em que ele foi o imperador. E também quais eram os objetivos e se ele conseguiu alcançar. E além disso, é claro, a gente vai finalizar sobre as vibrações que devem ser trabalhadas na oração para a gente inserir no campo do Brasil. Então vamos lá, segundo reinado. Voltando um pouquinho como eu falei, corriam os primeiros meses de 1824, encontrando-se a emancipação do país mais ou menos consolidada perante a metrópole portuguesa. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplo e de virtudes, para modelo geral de todos. Chamando Longinos à sua presença, falou com bondade. A gente vai ver quem que é esse Longinos, abrindo parêntese, antes de mostrar qual foi o diálogo que ele teve com Cristo. Longinos é a nota de rodapé do capítulo 20 do livro. Supomos se tratar de Longino, venerado em Portugal como um santo católico, embora sem a canonização da Igreja, por ter sido o centurião romano que diante do Calvário reconheceu Jesus como o Filho de Deus. No entanto, pelo seu nome em grego significar lança, há quem o identifique como soldado que perfurou Jesus com uma lança durante a crucificação. Então pode ser qualquer uma dessas duas figuras. Por isso que eu coloquei a imagem do soldado perfurando Jesus com a lança, Longinos. E aí sim, o diálogo que Jesus teve com ele. Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Eu peguei somente uma parte do diálogo, que é muito extenso e é muito interessante. Sugiro a todos que leiam esse capítulo 20, mas para demonstrar que ele realmente foi escolhido para conduzir o Brasil para o processo de maioridade. E agora, já adiantando de novo, quando Dom Pedro II foi proclamado imperador. No ano de 1841 foi coroado o jovem imperador. Não obstante a sua condição de adolescente, Dom Pedro II, assistido pelas numerosas legiões do bem que o rodeavam no plano invisível, tomava o cetro e a coroa, consciente da responsabilidade gravíssima que lhe pesava sobre os ombros. A sua primeira preocupação administrativa foi pacificar o ambiente intoxicado de sedições e rebeldias. Prestigiando Caxias, consegue levantar a bandeira branca da paz nas províncias de São Paulo e Minas, após os desfechos de Venda Grande e de Santa Luzia. Daí, há algum tempo, com sua política de moderação e tolerância, consegue estabelecer a tranquilidade geral em todo o Rio Grande do Sul, com a anistia plena e com respeito às honras militares de todos os chefes da insurreição. Isso é no capítulo 24. Então a gente percebe que ele veio com uma das funções de pacificar o país que via cheio de conflitos, como a gente trabalhou na semana passada. Ele conseguiu administrar bem, inclusive em relação à Guerra dos Farrapos, e, apesar do Império ter conseguido a vitória sobre as tropas que pretendiam proclamar a independência do Rio Grande do Sul, ele integrou os militares dessas tropas ao exército brasileiro e concedeu anistia plena. E foi uma forma de encerrar o conflito de uma forma bem exitosa, preservando a dignidade desses militares e promovendo assim essa pacificação que foi uma das finalidades do seu reinado. E outras medidas ele tomou também. Visando estabilizar a situação política no país, o imperador criou, em 1847, o cargo de presidente do Conselho de Ministros. O imperador, utilizando-se do poder moderador, nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os integrantes de seu gabinete ministerial. Depois disso, organizavam-se novas eleições, de modo que o partido que ocupava o gabinete ministerial pudesse contar com a maioria no parlamento. O revezamento no poder entre os partidos liberal e conservador durou praticamente todo o segundo reinado. E o interessante é que essa informação está num livro de história, que é o projeto Ararebá História, Unidade 8, tema 2, demonstrando que esse perfil conciliador realmente foi
parte das práticas de Dom Pedro II, com esse revezamento de poder. Após estabelecer o parlamentarismo no Brasil, exercia um mandato de 4 anos, primeiro um representante do Partido Liberal, alternando com um representante do Partido Conservador. Assim ele conciliava as forças antagônicas e evitando assim conflitos militares, conflitos bélicos. Então foi uma característica bem positiva de seu governo, de seu reinado. Tanto é que Humberto de Campos fala: a verdade, contudo, é que o Brasil nunca atravessou um período de tamanha liberdade de opinião. Somente as nacionalidades de origem saxônia gozavam a esse tempo no planeta da mesma independência e das mesmas liberdades públicas. Então ele realmente conduziu o processo de uma forma bem positiva. Teve alguns erros, como a gente vai ver na próxima oração, como a Guerra do Paraguai, e a gente vai trabalhar de forma específica esse erro, mas prevaleceu e predominou fatores de se elogiar em relação ao período longo que ele ficou no poder, de 1840 até 1889. E aqui é interessante que já depois de desencarnado, ele ditou diversas mensagens psicografadas, inclusive no primeiro livro do Chico, que é o Parnaso de Além Túmulo, ele fez algumas poesias. E eu escolhi essa daqui, Página de Gratidão, para comentar. Tangendo as cordas da harpa da saudade, venho ao Brasil buscar a essência pura, do amor da pátria minha, da doçura, da flor cheia do aroma da amizade. Prende-me o coração a suavidade, desse arrobo de afeto e de ternura, da alma do povo meu que de ventura e de alegria o espírito invade. Do misterioso aquém da morte eu vejo, sentindo essa onda intensa e luminosa, da afeição que idealiza o meu desejo. E tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira. Está lá no Parnaso de Além Túmulo. Poesia belíssima, né? Que ele expressa a gratidão que ele tem para com o país, e nós, evidentemente, que temos que agradecer a ele por toda essa forma exitosa durante o período que ele esteve entre nós como imperador, conduzindo o Brasil para a maioridade como nação. E por isso, esse vai ser o foco da oração. Hoje a gente vai trabalhar a gratidão e a reverência a Dom Pedro II, porque de fato ele foi muito exitoso no seu período que ele ficou à frente do poder. Então, às 11 horas a gente começa. Um abraço a todos e até lá.